E hoje nós vamos falar de um tema que ele é muito falado, mas talvez por conta de tudo que já se ouviu falar de batalha espiritual, e tem pessoas até que têm receio, né, de ouvir e não querem saber muito de batalha espiritual, mas é um tema que é necessário, porque nós vamos entender pela palavra por que é necessário, e vai ser cada vez mais necessário nós conhecermos, né, de como lutar, de como batalhar. E eu pedi para o pessoal, né, anotar, porque eu tenho muitas referências, e se nós formos ler todas as referências na íntegra, a gente vai estender muito a aula. Então eu queria que vocês anotassem, e depois vocês fizessem a leitura. Amém? Então vamos orar, queridos. Pai, nós estamos aqui reunidos em teu nome, ó Deus, nessa mentoria que eu sei que nasceu no seu coração para nos capacitar, Senhor, para nos dar ferramentas para que nós sejamos líderes, Pai, segundo o teu coração. Eu sei que o Senhor tem confrontado muito a cada um de nós, a tua igreja, mas eu sei, Pai, que o Senhor está alinhando todas as coisas para um fim, para um propósito. E muitas vezes nós não conseguimos enxergar, mas nós sabemos que ele existe, porque nós estamos vivendo, Pai, ó Deus, e vendo com os nossos olhos físicos, Deus, tudo que o Senhor está fazendo. Então, Pai, muito obrigada por nos chamar, muito obrigada, Senhor, por nos dar ferramentas, e que nós, Pai, sejamos úteis para a tua obra, conforme o teu querer. Assim, Pai, eu oro e eu te agradeço em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, queridos, a batalha espiritual, ela começa lá no Éden. Ela começa lá em Gênesis 3, capítulo 3 até o versículo 12, vai nos relatar, né, um cenário caótico. E nesse cenário, na verdade, se iniciou uma grande batalha espiritual. E qual foi esse cenário? Foi o pecado entrando através da vida de Adão, de Eva, né, e Adão, entrando na nossa natureza, porque nós todos temos a nossa natureza, a nossa origem adâmica. Então, nós todos carregamos essa natureza. Então, desde que nós nascemos, queridos, desde que nós nascemos, nós estamos em batalha. A batalha espiritual, ela não é um evento específico. E sim, muitas vezes a gente pode ter batalhas espirituais, viver determinadas situações, quando nós oramos, nós intercedemos e entramos em batalha, pode sim, né, ter acontecimentos que sejam mais intensos, mas a nossa vida, ela é uma batalha espiritual, começa pela nossa natureza. A nossa natureza adâmica nos traz toda essa consequência, esse querer, esse desejo pecaminoso, que nós temos que lutar contra isso todos os dias. É ou não é? A nossa luta contra carne e espírito, ela é constante na nossa vida. E isso tudo começou, e as batalhas espirituais, tudo começou por conta da desobediência. Lá, né, Eva e Adão desobedeceram uma instrução do Senhor. Por quê? O Senhor, ele nos criou, queridos, para ser imagem e semelhança dele. E por conta da desobediência deles, eles deram autoridade para o pecado entrar na vida deles e, consequentemente, nós herdarmos essa natureza. Então, a gente precisa entender muito claro isso, que a nossa vida, ela é uma batalha espiritual. Então, assim, não adianta nós virmos aqui nesse encontro e falarmos de demônios, sobre hierarquias de demônios,
eles, né, que eles existem é fato, nós nos deparamos com situações demoníacas todos os dias e que é claro para nós, não precisa ser nem muito espiritual para a gente entender, né, situações de ação demoníaca na vida das pessoas, mas não adianta nós sabermos tudo de demônios, nomes, classificações e hierarquias, tudo, porque o que nós precisamos, na verdade, é conhecer a Cristo. Por quê? Quem que venceu a batalha já por nós? No final das contas, e nós vamos chegar lá em Apocalipse, lá no final, lá no fim do caminho, o que os últimos versículos de Apocalipse diz? Que nós somos mais que vencedores, né? Mas, enquanto esse dia não chega, nós estamos nessa batalha. E nós precisamos, queridos, discernir as estações e os tempos que nós estamos vivendo. Para isso, eu vou te convidar a ler comigo Mateus 24, a partir do 3. Mateus 24 é um sermão escatológico. O que é um sermão escatológico? O que é escatologia? É o estudo da vinda de Jesus, é o estudo do fim dos tempos, né? Que é a segunda vinda de Jesus. Então, isso é escatologia. Todo o Mateus 24, ele trata disso, dos sinais, na verdade, dos fins dos tempos. E vamos ler a partir do versículo 3. Do 3 ao 14. Todo o 24 fala sobre o sermão escatológico. Então, se você quiser se aprofundar mais, mas eu vou usar esses versículos para a gente entrar na batalha espiritual. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados e trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos profetas surgirão e enganarão a muitos, devido ao aumento da maldade, e o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho das nações, e então virá o fim. Então, queridos, como eu falei, para a gente batalhar sobre algo, né, para a gente entrar nessa batalha, nós precisamos discernir o tempo e as estações. E por que isso é importante? Vamos pensar comigo lá em Daniel. Vocês lembram que Daniel, ele discerniu o tempo que ele estava vivendo quando ele estava estudando Jeremias. Ele estava estudando o profeta Jeremias, e aí nas profecias de Jeremias, Jeremias dizia, né, que o povo judeu ia estar sendo aprisionado pelos medo-persas. E Daniel, estudando as profecias de Jeremias, ele discerniu, mas isso está acontecendo. E o que Daniel entendeu? Como ele entendeu que era aquilo que Jeremias havia profetizado e que era aquilo que eles estavam vivendo, Daniel se posicionou. Tanto que até hoje, né, a gente faz jejum de Daniel. Por quê? Era nesse contexto, era para isso que Daniel estava jejuando. Era para isso que Daniel estava orando. Então, quando Daniel discerniu o tempo que ele estava vivendo e se posicionou, o que aconteceu? Todos nós sabemos, né, que houve uma guerra no mundo espiritual.
Queridos, pensa comigo aqui. Um homem se posicionou e houve uma guerra no mundo espiritual. Tanto que se nós formos ler lá em Daniel 9, 10, vai ter todo esse relato, né? Então, assim, porque ele entendeu através da palavra o que havia sido predito por Jeremias, ele se posicionou, ele se colocou numa posição de guerreiro, de valente, e começou a orar e jejuar em favor dos judeus, em favor desse povo. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Através da palavra, através de Mateus 24, nós estamos discernindo o tempo. Por quê? O que fala do final dos tempos? O que Mateus 24 fala? Que haverá o quê? 3 coisas nós podemos citar aqui e prestar atenção nelas. 3 coisas relevantes acontecerão. Enganos. A Bíblia fala, né, que se levantariam falsos profetas, falsos mestres e que enganarão a muitos. Isso está acontecendo hoje ou não? Né? Perseguição. A Bíblia fala de perseguição. Gente, e que a Bíblia fala, né, que muitos serão odiados por conta do amor a Cristo, de estar pregando a palavra de Deus. Hoje não é difícil a gente ver pessoas que perderam seus empregos porque se posicionaram, né? Quanto preconceito, gente, quanta coisa nós vivemos hoje, nós cristãos. As pessoas ali fora dizem que nós somos preconceituosos, né? Porque vivemos alguns princípios, por exemplo, não aceitamos algumas coisas que são abomináveis aos olhos de Deus. E nós não aceitamos, mas aí o que nós somos? Nós somos taxados de preconceituosos. Mas quanto preconceito a gente tem? Quanto preconceito a gente vive? Ah, tu é cristão? Ah, então tu é burro, tu é alienado, fizeram uma lavagem cerebral. Não é assim que as pessoas muitas vezes se referem a nós? Os burros que dão dinheiro para o pastor, né? O dízimo, que dízimo? Para que dízimo? Está sustentando lá os pastores, entendeu? O que é isso, se não é uma forma de perseguição? Né? As pessoas nos taxam como algumas coisas. E a Bíblia também fala da pregação poderosa do Evangelho. Eu acho, queridos, que nunca se teve tantos meios, tanto acesso das pessoas terem informação sobre quem é Jesus e sobre assuntos teológicos, como hoje. A internet não é uma ferramenta poderosa, onde as pessoas têm acesso a cultos, né? Tá tudo salvo no YouTube. Tem estudos sobre N assuntos, que isso, inclusive, é uma ferramenta poderosa, tanto para o bem quanto para o mal, porque muitas falsas ideologias, falsas teologias têm sido pregadas, e as pessoas acreditam nisso. Alguém colocou essa semana num grupo, que agora não vou saber mais, de um pastor dizendo, não sei se alguém pode me ajudar em qual grupo foi, mas acho que foi num grupo da igreja, que um pastor estava numa igreja pregando, numa igreja dessas que apoiam, né, esse movimento LGBT e tal, e o pastor dizendo que os evangélicos ele não representavam ele. Foi no louvor, Marcelo. Então, por quê? Ele falava que onde se viu que toda forma de amor está valendo, entendeu? Então, assim, ó, falsos evangelhos, é isso que a palavra de Deus diz para nós? É isso que a Bíblia nos ensina? Não é, gente. E aí vai o cara lá e fala, e ainda, né? E as pessoas ovacionam ele, uau, é o cara, né? Então, queridos, vai haver muito engano, muita perseguição, e essa pregação do evangelho de forma positiva, né? E essa pregação do evangelho puro e simples, que depende de mim e de você.
Se nós não pregarmos o evangelho, e nós vamos falar isso mais para frente, se nós não sermos as testemunhas do verdadeiro Cristo, vai se levantar falsos mestres que vão fazer isso por nós. Vão ter aqueles que vão se posicionar e vão ensinar um evangelho totalmente equivocado, né? Então, assim, vamos começar com o engano. Nós precisamos, queridos, conhecer o noivo profundamente. Nós falamos domingo no culto, né? A Bíblia fala de Jesus como noivo. A noiva é a igreja do fim. Jesus retrata a igreja do fim como a noiva, aquela que se permaneceu pura, imaculada, sem manchas, né? Então, assim, nós precisamos conhecer o noivo profundamente, porque a palavra diz que eles dirão, lá vem o Cristo. Se nós não conhecermos quem é o Cristo verdadeiro, quem sabe nós vamos lá ver. Nós vamos atrás daquele Cristo que dizem que é o Cristo. Queridos, algo assim, ó, muito. A gente precisa ter intimidade. É a mesma coisa que alguém chegar para mim e se passar pelo Henrique. Ninguém vai conseguir chegar até mim e se dizer que é o Henrique não sendo, porque eu vou conhecer, eu sei o jeito dele falar, eu conheço o cheiro dele, entende? Eu sei da forma com que ele se comunica. Então, eu preciso ter esse relacionamento, essa intimidade, para eu reconhecer. E isso, queridos, é eu e você, é que a gente tem falado tanto, tanto em ter intimidade com Deus. Por quê? Porque nós estamos numa batalha, queridos, isso faz parte da batalha espiritual, nós discernimos perseguição, então já falei, né, de a perseguição ideológica, perseguição física, pessoas sendo excluídas, e a pregação poderosa, então. Então, por que que nós, lá no início, né? Isso começou, queridos, lá no Éden, lá no início de todas as coisas. Por quê? Porque Deus criou o homem. Tá travando, pessoal? Eita, já voltou? Então, se já voltou, tá tudo certo. Então, aqui, queridos, por quê? Porque Deus criou o homem para governar. Deus criou o homem para dominar. Se nós formos ver lá em Gênesis, é isso que Deus diz. Tanto que Deus criou o homem para ser cooperador dele. O que ele pede para que Adão dê nomes aos animais? Deus não poderia fazer isso? Claro que poderia fazer isso. Mas Deus quis dar ao homem essa autoridade, esse poder de cooperar com ele na criação. E aí, o que aconteceu? A desobediência fez com que o pecado entrasse, né? E houve uma confusão ali. O que era para ser, né? Algo que Deus dominasse, era para Deus dominar, era para Deus cultivar, era para Deus, era para o homem, queridos, não Deus. Deus chamou o homem para cultivar, para cuidar, para ajudar, para ser cooperador. Quando o pecado, entendeu? Se inverteu, houve uma confusão, porque aí o homem, ele já não sabia mais quem ele era. Quando Deus pergunta para Adão, Adão, onde você está? Você acha que Deus não sabia que Adão estava escondido? Não era geograficamente que Deus estava pedindo para Adão, perguntando, aonde você está? Deus estava confrontando Adão. Quem você é agora? Porque houve aí uma confusão, uma inversão de coisas. Se perdeu a essência quando a desobediência e o pecado entrou. E aí a gente pensa, mas por que isso aconteceu? Deus que criou tudo isso é bom.
tudo isso é muito bom. Deus não ia olhar para a desobediência, ele tinha criado tudo perfeito, em harmonia. Então, o primeiro princípio, que é a nossa grande batalha. A Maria Heloísa veio me avisar que está travando aqui. Vou tentar agora de novo, qualquer coisa vocês me avisam, tá? Acho que tá instável aqui a internet aqui em casa. Então, qual é a nossa grande batalha? A nossa maior batalha? É o que nós fazemos todos os dias quando eu iniciei. É a nossa luta entre o nosso espírito e a nossa carne. O nosso interno do nosso externo. As coisas que estão em volta de nós e em nós. A nossa obediência, ela é princípio para nós vencermos a batalha. Porque a obediência, ela gera frutos de retidão, queridos. A nossa obediência, o que a Bíblia fala? Que quem obedece os mandamentos, esses são os que amam a Deus. Então, a nossa maior batalha espiritual, o que a gente poderia falar assim, ó, o que é chave para nós? É amar a Deus sobre todas as coisas. É cumprir o mandamento que se resume em todos aqueles da lei que era lá no Antigo Testamento, que se resumiu em amar a Deus sobre todas as coisas, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Queridos, esse amar a Deus sobre todas as coisas é deixar com que tudo nosso fique em segundo plano e Deus seja o centro da nossa vida. Essa é a nossa primeira e principal batalha espiritual. Porque quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, queridos, nós não vamos nos importar de abrir mão de algumas coisas que nós, de alguns prazeres até. A gente não vai precisar mais responder se isso é pecado ou não é pecado. Pastor, é pecado beber? Pastor, é pecado ir em tal lugar? É pecado ouvir música secular? A gente não vai mais precisar responder esse tipo de pergunta. Já parou para pensar nisso? Porque quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, eu não quero entristecer a comunhão com Ele. Então, eu não vou fazer nada que possa me levar a estar me distanciando de Deus. Obediência é amor. Eu faço porque eu amo. Eu obedeço porque eu amo. E isso, queridos, a gente fala, eu tenho falado muito isso nos cultos e também aqui, porque isso é uma luta constante, não é fácil. É a nossa luta, é a nossa maior batalha espiritual, é abrir mão da nossa vida, do nosso conforto, do nosso querer, do nosso dinheiro, do nosso tempo, para estar acumulando óleo na vasilha, como nós vimos no domingo. Porque nós vamos precisar do óleo na vasilha. Nós estamos falando de fim dos tempos. A parábola das 10 virgens que nós vimos domingo, ela retrata o quê? O fim dos tempos. Então, a gente não vai se importar em ter que acordar mais cedo para ter tempo pro nosso devocional. Porque nessa batalha, essa batalha a gente vence com disciplinas espirituais, com obediência a Deus. E nós precisamos entender que essa batalha, ela é vencida pela palavra de Deus. E quando se trata de batalha espiritual, travou de novo? Não.
Travou, pastora? Eu acho que a pastora fecha a tua câmera, Quando... que ela segura um pouco melhor ali. Ela não trava tanto com a câmera fechada. Tá, então vou fechar, ver se melhora. Então, assim, ó, queridos, muitos materiais de batalha espiritual, por exemplo, têm sido escritos por ex-satanistas, ex-bruxos, como referência para batalhas, as experiências deles não sejam válidas. Não estou falando isso aqui, mas muitas vezes a gente usa esses materiais como princípios da batalha espiritual. Agora, pensem comigo uma coisa, queridos. Você acha que o inimigo ele vai nos dar a arma para lutar contra ele mesmo? Seria meninice nossa, seria infantilidade nossa. É claro que existem muitas experiências que nos fazem conhecer o mundo espiritual, né? Muitas revelações do que eles viveram, mas isso não pode ser princípio, isso não pode ser material a ser seguido. Isso pode ser material que venha enriquecer, né, o nosso conhecimento de batalha espiritual. Mas o nosso embasamento, o nosso manual é a palavra de Deus. Esse é o nosso manual para a palavra, para a batalha espiritual. Então, por quê? Porque a batalha espiritual, ela precisa ser cristocêntrica. Pensa comigo, quem está no estudo bíblico, a gente estudou lá em Efésios, desculpa, aí de novo, tosse. Ah, quem está estudando Efésios, a gente estudou lá no capítulo 1 e 2, que Cristo, através do seu sacrifício, né, onde ele está hoje? Ele está assentado com Deus no trono. Aonde fica o trono de Deus? No lugar mais alto, no terceiro céu, no lugar que está acima de sobre todas as coisas. Então, se a nossa batalha espiritual não for cristocêntrica, se Cristo não for aquele que nós entendemos que nele nós venceremos as batalhas, porque ele já venceu o mundo, a Bíblia nos diz isso, que Cristo já venceu o mundo. Se nós não entendermos que é nele, é em Cristo que nós vamos vencer, nós vamos ficar lutando, queridos, com as nossas armas e isso tudo vai ser em vão. Então, o que a gente precisa entender na batalha espiritual? Primeira coisa, né, que nós estamos vivendo esse momento, e quanto mais os dias passarem, mais acirrada vai ser essa batalha. Discernir o tempo. E o Cid hoje trouxe isso, Cid, eu louvo a Deus, no grupo de louvor, né, algo que o Senhor ministrou nele, discernir o tempo, e é isso, nós precisamos entender que tempo nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo o tempo do fim. O que o tempo do fim vai trazer para nós? Tranquilidade, calmaria? Não, é luta, é batalha. Mas nós precisamos entender com quais as armas nós vamos batalhar. E quem vai batalhar conosco? Porque lá em Efésios também diz que não só Cristo está assentado à direita de Deus, mas nós também, nós que reconhecemos Cristo, que fomos selados por Cristo, nós estamos com Ele nesse lugar. Queridos, e isso é fundamental. Eu queria que você pegasse isso no teu espírito hoje. Você está acima dos principados e potestades quando você está em obediência, e quando você recebeu o Senhor, vive conforme os princípios da palavra de Deus, você está acima de todo principado e potestade. Porque o que a palavra de Deus diz? Que está tudo debaixo dos pés de Jesus. E se eu e você estamos junto com Cristo nesses lugares, os principados e potestades, queridos, têm que se sujeitar ao nome de Jesus Cristo. E aonde nós estamos? Com Cristo. Mas para isso nós precisamos cumprir princípios.
Obediência em primeiro lugar. Está pautados na palavra de Deus, que é a nossa ferramenta. A nossa ferramenta, queridos, é a palavra. Não adianta nós falarmos o que nós achamos. Nós vamos vencer as batalhas pautados nos princípios de Jesus. Então, nós precisamos estar batalhando, querido, nós estamos em guerra hoje contra a falsa graça. Sabe aquela graça falsa que todo mundo fala, ai, graça a favor imerecido, então todo mundo está salvo? Não, não é todo mundo que está salvo. Jesus morreu por todos, mas existe uma condição para a salvação. Aceitar o Senhor Jesus Cristo e viver conforme as suas ordenanças. Falsa graça, nós precisamos lutar contra isso, queridos. E o que quebra isso? O que quebra essas fortalezas que se levantam muitas vezes? Né? As fortalezas se levantam, por quê? Porque existem principados, potestades. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, certo? É contra principados e potestades. São esses demônios que estão influenciando pessoas, ideologias, a política. Então, esses demônios que não convém nós estudarmos quem eles são, por quê? Por que eu não vou falar deles? Porque nós já vencemos eles em Cristo. Então, não interessa quem eles são. Você entende que a batalha espiritual, ela muda de figura quando nós temos essa percepção de quem nós somos em Cristo e que a batalha espiritual é cristocêntrica? Então, não importa quem eles são. E aí, queridos, nós precisamos quebrar essas fortalezas, essas influências demoníacas, e como nós quebramos isso? Através do louvor. Queridos, o louvor quebra correntes. O louvor quebra barreiras, sabe? Através do louvor, a Bíblia diz que quando nós louvamos, chega um incenso suave e toma conta do ambiente. O louvor quebra esses principados e potestades. Então, o louvor é uma arma espiritual de batalha. Nós precisamos quebrar essas fortalezas pregando a palavra de Deus, a verdade. Injetaram, assim, de alguma coisa, porque tem só um canto podre. Injetaram nesse abacaxi alguma coisa. Eles injetam pra ficar mais doce, né? Oi, Cid. Sim. Cid? Ah, tá. Perdão, pastor, perdão. Tava comentando um negócio aqui com a Camila. Perdão, tô ouvindo aqui. Então, assim, ó, o que nós precisamos... Como é que a gente combate uma mentira? Com a verdade? E o que é a verdade? A palavra. Então, não adianta, queridos, nós queremos, por exemplo, agora, nós estamos num ano de eleições, certo? Nós sabemos que existem principados e potestades, que a política é uma disputa de tronos, todos nós entendemos isso. É uma disputa de altares. Não adianta nós brigarmos no Facebook, no Instagram, e ficar brigando com as pessoas, porque se nós entendemos que a nossa luta é contra principados e potestades, qual é a nossa arma? É a verdade, o louvor e a adoração, a rendição, a nossa oração intercessória, pedindo perdão pelos pecados. É isso que vai fazer nós vencermos a guerra. Não são briga contra pessoas, porque se nós entendemos que essas hostes espirituais são essas forças que agem nas pessoas, que fazem elas tomarem essas decisões, quando nós entendemos que não são as pessoas, que existe uma estrutura demoníaca por trás dessas pessoas, que querem que sejam implantadas doutrinas mentirosas, falsas ideologias, para confundir as pessoas, para levarem as pessoas à mentira. E a gente viu antes no estudo bíblico o que a mentira faz. Nos afasta de Deus. Os mentirosos não herdarão o reino dos céus.
sabe? Então, assim, ó, tudo começa a fazer sentido quando nós entendemos que existem principados, potestades que estão por trás de todas as estruturas. E, queridos, são todas as estruturas. O inimigo, ele é astuto e ele tenta se infiltrar em todas as áreas da vida. Ele tenta influenciar todos os seres humanos. E é isso que nós precisamos, então, saber como combater o bom combate. Servir com amor, queridos, é uma arma de batalha espiritual. Servir com compaixão. Por exemplo, existem potestades que levam regiões à miséria. E aí nós vamos orar intercessoriamente, mas nós vamos também servir aquele povo que precisa de comida, que precisa de roupa, que precisa de, sabe? Nós precisamos servir com amor. Servir no mundo espiritual é batalhar, é orar, oração intercessória, mas servir fisicamente também essas pessoas. Isso são armas que nós destronamos o inimigo. Nós tiramos o trono do inimigo daquele lugar. E nós precisamos, queridos, cuidar com as falsas doutrinas, né? Nós precisamos cuidar com todas essas armas que o inimigo usa contra as doutrinas, as instruções de Deus. Quando vai contra a instrução de Deus, por isso que nós precisamos conhecer a palavra, precisa ligar um alerta em nós. Precisa acender algo em nós. Opa, tem coisa errada aí. Nós precisamos entender que existem estruturas querendo dominar, né? Por que a gente vê tantas coisas acontecendo nas universidades, queridos? Existem principados e potestades que estão lá naquele lugar, porque a gente viu nas aulas passadas que os jovens, quando aceitam a Cristo, né, eles fazem uma diferença enorme, e é nessa época que a maioria dos jovens conhecem a Jesus. Então, existem principados e potestades que estão agindo nas universidades, nas escolas. Para quê? Para que essas pessoas sejam tragadas pelo inimigo, para que elas não conheçam a Cristo. E aí, o que a gente vai fazer? Por exemplo, uma das ações do Velos, que eu já vou trazer aqui para nós hoje. Uma das ações do Velos, porque a gente tá se equipando para isso, é oração intercessória em lugares específicos da cidade. Vai ser na sexta-feira, às 11 horas da noite. Nós vamos fazer equipes, queridos, e nós vamos para os trevos dessa cidade. Uma equipe vai para a frente da universidade, uma equipe vai para a frente da Câmara de Vereadores, outra equipe na frente da prefeitura, batalhar as armas que nós temos, oração, destronando, sabe, toda a corrupção, todo o espírito de engano, de prostituição. E olha só, queridos, nós precisamos entender isso. Lá em Apocalipse, quando a instrução vem para a igreja agora eu não me lembro se é Laodiceia ou Tiratira, eu não lembro qual das duas que ele fala sobre o espírito de Jezabel, que está dentro da igreja enganando as pessoas, né? Então a gente precisa estar muito antenado nos dias de hoje, nesse tempo do fim. Nós precisamos estar ligados no que está acontecendo para nós conseguir batalhar. Então, uma das coisas que nós precisamos muito nesses dias, se você que está anotando aí, é louvor, servir com amor, né? A palavra de Deus é discernimento de espírito. Nós precisamos, queridos, na nossa oração, pedir para que o Senhor nos dê discernimento de espírito. Nós precisamos discernir o que está acontecendo. E a gente tendo esse discernimento de espírito, nós vamos lutar com as armas certas. E aqui, porque, por exemplo, né? Muitas vezes nós estamos orando por alguém e será que essa oração ela tem sido eficaz? Porque nós estamos discernindo no espírito
essa pessoa, a palavra de Deus lá em Lucas fala daquela mulher encurvada, né? E aí, Lucas, queridos, ele era médico. E o que ele fala daquela mulher encurvada? Que ela estava sob a influência de espíritos. Como que ele discerniu isso? Discernimento espiritual. Então, nós precisamos saber, né, que existem situações que nós precisamos ter esse discernimento para nós lutar com as armas certas. Então, orar para que a gente tenha esse discernimento espiritual, ele é fundamental nesses dias. E o que nós precisamos? Nós precisamos, como que nós vamos lutar contra essa influência dos poderes de engano? Eu vou pegar aqui, queridos, que eu fiz um estudo aqui, eu estou com tanta anotação aqui, que eu falei para o Henrique antes. Eu estou com 3 cadernos, eu fiz a mentoria, aí eu li um livro que é de Batalha Espiritual, do pastor Fábio Coelho, e eu fui anotando. Então, eu estou com 3 cadernos aqui, e eu falei para o Henrique, tomara que eu consiga passar de uma ordem que as pessoas vão entender, mas acho que está ficando compreensível, né? Aonde a gente está chegando, quais são os princípios, e a gente vai crescendo, né? Então, existem essas influências desses poderes de engano. A gente vai ver isso lá em Oséias 4:12, né? Um comportamento daquele povo, comportamento de prostituição, comportamento de idolatria, era um espírito maligno que estava enganando aquele povo. Em 2 Coríntios 4:3, por isso que eu pedi para vocês anotarem, para a gente não... Depois vocês leem. De Tiatira, né, Osmar? Então, é isso aí. Pastora, oi? Oséias, qual é o capítulo? Oséias, capítulo 4, versículo 12. Vai falar do comportamento do povo, que era de prostituição e de idolatria, e Oséias vai alertar que isso era por influências demoníacas. Assim como eu citei em Lucas 13:11, que fala dessa mulher encurvada, né? Que por trás da enfermidade dessa mulher havia um espírito maligno que estava oprimindo essa mulher, por isso que ela tinha essa enfermidade. 2 Coríntios 4:3 vai nos falar que o Deus, com letra minúscula, né? O Deus, entre aspas, desse século, cegou o entendimento. Então, a cegueira espiritual de muitas pessoas é produzida por demônios. E às vezes a gente pensa assim, meu Deus, como é que essa pessoa não enxerga? É tão claro. Então, 2 Coríntios 4:3 vai dizer, né, que Satanás, Satanás e seus demônios estão impedindo com que essas pessoas vejam. E como nós lutamos, então, né? Como que nós lutamos? Quais são as armas, né? Então, primeira coisa, submissão a Deus, obediência a Deus, rendição a Deus, arrependimento, que diz, enquanto nós não nos arrependermos dos nossos pecados, enquanto nós tivermos brechas na nossa vida, nós vamos estar sujeitos a influências demoníacas. Isso todo mundo tem muito claro, né? Nós precisamos de uma vida reta, de uma vida santa, para nós vencermos as batalhas. Porque senão, queridos, nós vamos estar lutando, e nós não vamos estar com Cristo nas regiões celestiais, nós não vamos estar com Cristo. Por quê? Porque o pecado nos separa de Cristo. O que é o pecado? É a separação de nós com Cristo. Então, não adianta nós querermos batalhar se nós não tivermos uma vida reta, santa. E qual é a melhor forma, queridos, de nós vencermos essas batalhas? É a pregação do Evangelho. Quanto mais nós pregarmos o Evangelho,
a verdade pura e simples do evangelho verdadeiro, mais força o inimigo vai estar perdendo. O inimigo vai estar Como é que eu acho que eu me confundi aqui no falar. O inimigo vai estar perdendo as suas forças, porque através da pregação do evangelho, da pregação da verdade, da pregação de quem é Cristo, as pessoas se rendendo a Cristo, o inimigo vai estar perdendo o seu campo de batalha. Vocês entendem? Que nós vamos estar trazendo aliados para nós e o inimigo perdendo aliados, porque as verdades estão sendo descobertas, estão sendo descortinadas quando essas pessoas entendem e aceitam a Cristo. Os demônios, o Deus com letra minúscula desse século, né, que cegava aquela pessoa, ele não vai mais ter poder e influência sobre essas pessoas. Então, nós precisamos cumprir o ide, Helenildo, que foi dito domingo. É o ir, o falar do evangelho, é uma forma poderosa, uma ferramenta poderosa de nós estarmos batalhando espiritualmente, porque nós vamos estar ganhando pessoas para nós. E assim, ó, quanto mais pessoas estiverem envolvidas no ide, no evangelismo, comprometidos com a verdade, orando, a oração intercessória, que é o que faz, é o que fez lá Daniel, libertar aquele povo através da sua oração intercessória, onde Miguel foi lá e lutar contra esses demônios. Quanto mais pessoas estão envolvidas nessa batalha, queridos, a nossa batalha se torna mais, como é que eu vou te dizer? Nós vamos estar dividindo os despojos, nós vamos estar dividindo o peso. Então, é por isso que nós precisamos, além de ganhar as pessoas para Cristo e levar elas, conduzir elas, através do nome de Jesus, a salvação, nós ganhamos aliados para essa batalha. E o inimigo vai perdendo força. E, na verdade, por que ele está tão furioso e cada vez ele vai ficar mais furioso? Porque ele sabe que ele é um derrotado. Então, ele vai usar das suas artimanhas, dos seus artifícios, cada vez com mais veemência, porque ele quer levar quantos mais ele puder com ele. Então, nós precisamos entender que o nosso testemunho, a nossa vida, o nosso proceder, a nossa vida, nova vida em Cristo, o fruto do Espírito que é expresso através da minha e da sua vida, são armas de batalha. Vai fazer com que pessoas queiram conhecer esse Cristo. Então, quando nós damos testemunhos de quem Jesus é, poderes são destronados. E, queridos, nós precisamos batalhar e nós precisamos entender que muitas ferramentas que o inimigo está usando trazem sérias consequências. E se eu e você, povo de Deus, não orarmos, jejuarmos e buscarmos essas armas espirituais, nós vamos ter sérias consequências. Por exemplo, queridos, o aborto. O que é o aborto? Agora tem esse caso que aconteceu, né? Então, assim, ó, existem pessoas, inclusive cristãos, que estão defendendo o aborto. Queridos, o que é o aborto? É derramamento de sangue inocente. Se o Salmo 139 diz que antes da nossa mãe saber que estava nos gerando, o Senhor já nos conhecia e já tinha os nossos dias escrito, essa criança é um projeto de Deus. E quem somos nós, seres humanos, para definir se essa criança deve ou não deve viver? E às vezes nós começamos assim, ó, a ver que o inimigo, ele realmente é tão astuto. Ah, mas tem que olhar ao lado da mãe. Vocês acham realmente que Deus não é poderoso para sarar as feridas dessa mãe, para mudar a história dessa mãe, para transformar a vida dessa mãe? E esse filho nascer e ter o seu propósito cumprido?
Vocês entendem que o inimigo ele vem semeando as coisas como natural e mostrando um outro lado que a gente parece, até pode nos sensibilizar, porque tem que ver, é o estupro, meu Deus, a mãe vai olhar para esse filho, vai lembrar do estuprador. É isso que a Bíblia fala? Ou o que que a Bíblia fala, o que que é o aborto? Não é um assassinato? E o que que os assassinos vão herdar o reino de Deus? Sabe? Então nós precisamos vigiar muito, queridos. E não é batendo boca nas redes sociais e brigando lá com os pró-abortistas, com aqueles que. Não, é orando. Nós entendemos aqui hoje pela palavra que as nossas armas são espirituais, porque a nossa luta é espiritual. Mas nós não podemos, queridos, nos amoldar com o sistema do mundo. Nós não podemos achar que uma aberração, um assassinato, um derramamento de sangue inocente é natural e é normal. Por quê? Porque isso vai trazer consequências para a nossa nação, vai trazer consequências, sabe? Existem demônios, queridos. Isso na IFOL a gente estuda isso, muito isso, né? Que é aquela escola de libertação. Existem demônios que se alimentam de sangue inocente. Então, nós cristãos, se nós compactuarmos com o aborto, nós estamos dando legalidade para esses demônios agirem nesse lugar. Aí nós não entendemos nada do evangelho. Nós não entendemos nada. Nós precisamos nascer de novo, nós precisamos nos converter. Por quê? Porque a palavra do Senhor fala sobre isso. E ela que não são experiências. Eu falei lá no início, né? Não são experiências que vão conduzir a nossa vida, são princípios que vão conduzir a nossa vida. Então, nós precisamos quebrar, abalar, queridos, com as nossas armas espirituais. E nós temos tudo isso nas nossas mãos. Porque o Senhor conta conosco. Depende do meu posicionamento e do teu posicionamento. Depende de nós queremos pagar o preço e sair na rua profetizando e orando e batalhando contra as potestades que agem no nosso município, no nosso estado e no nosso país. Queridos, olha como o nosso país é conhecido lá fora. Como que o nosso país é conhecido? Pelo carnaval, pela prostituição? Será que não falta nós, cristãos, orar mais pelo nosso Brasil? A gente precisa orar para que o nosso Brasil seja um celeiro de avivamento, onde a alma vão estar sendo ganhas, onde a maior conversão de pessoas ao evangelho vai começar pelo Brasil. Essa tem que ser as nossas palavras. O Brasil tem que ser conhecido lá fora por isso. Não pelo Brasil da prostituição e do carnaval. Sabe, queridos? Então, assim, ó, tá nas nossas mãos. Então, por isso que eu trouxe esse assunto. E eu não vou me estender, porque o Henrique, inclusive, me disse, não passa do horário. Mas, assim, eu acho que a essência da batalha espiritual, porque teria muita coisa, a gente poderia se aprofundar lá em Isaías, no profeta messiânico, que ele já havia profetizado exatamente o que aconteceria no fim dos tempos. Aí Jesus veio e cumpriu com tudo aquilo, tudo o que Jesus veio e fez, está descrito em Isaías. Né? A gente poderia se aprofundar muito na batalha espiritual. Mas o que eu quero deixar aqui para nós hoje? As nossas armas, queridos, já foram colocadas nas nossas mãos. Nós estamos num lugar de autoridade, porque toda autoridade nos foi dada. Por quem? Por Cristo. Sabe? Então, assim, às vezes eu me assusto quando tem cristãos com medo de batalha espiritual, com medo de retaliação. Gente,
nós carregamos um peso, um fardo de intercessão, e a gente sente. Muitas vezes, quando a gente vai orar por alguém, a gente sente o que a pessoa está sentindo e a gente sente esse fardo de intercessão. Agora, se nós tivermos medo de retaliação, nós não sabemos ainda, não conhecemos o Deus que nós servimos. Porque a Bíblia nos diz que ele já venceu, que tudo está debaixo dos seus pés, e nós estamos com ele. Então, queridos, nós precisamos nos posicionar como filhos, aqueles que foram chamados, escolhidos, que têm um propósito, e nós precisamos nos equipar, e mais do que isso, nós precisamos nos desafiar a treinar essa próxima geração, porque se nós vamos sofrer, queridos, muitas batalhas espirituais em diversas áreas da nossa vida, né, em diversas áreas de influência, vocês imaginam os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, porque cada dia mais estará próximo do dia do Senhor. O que é o dia do Senhor, todos sabem, né? O dia da segunda vinda. Quanto mais o tempo passa, mais próximo desse dia. E quanto mais o tempo passa, mais o inimigo sabe que os dias dele estão contados. Vocês entendem que nós precisamos, além de nós compreendermos isso, nós precisamos equipar essa nova geração para viver esse tempo, que é o tempo do fim, esse tempo que nós iniciamos lá, que nós entendemos que estamos vivendo. Então, queridos, eu convido você, né, que faz parte dessa mentoria, faz parte dessa liderança, que a gente se posicione em Cristo. Vamos no Velos, né, a gente vai ter equipes que vão estar fazendo os cultos e tal, mas no dia da intercessão, na cidade, que vai ser na sexta-feira, eu gostaria que todos nós colocasse as nossas armaduras espirituais, nos revestisse de autoridade dada através de Cristo, né? Através da oração, do jejum, nos equipasse e nós fôssemos para a batalha. Nós fôssemos para a batalha, porque ela é certa. A vitória é certa, mas a batalha, ela é necessária que aconteça. Né? Então, nós precisamos guerrear, nós somos a noiva, e quando a gente olha a noiva, como é bonito, né? É romântico ver a noiva, mas a Bíblia diz também que nós somos exército. Né? Então, nós precisamos ser a noiva, sim, aquela que vai se encontrar com Cristo, mas enquanto nós não chegarmos nesse dia, nós precisamos guerrear. Nós somos exército. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. Amém, queridos? Olha aí, terminei no meu tempo, glória a Deus. Alguém tem alguma coisa para colocar? Alguma dúvida? Se eu não fui clara em algum momento, podem colocar, se você não quer colocar agora, podem me chamar no privado, coloca lá no grupo, né? Se tiver alguma dúvida, se não ficou muito claro, mas eu quero que a gente tenha essa clareza de quem nós somos em Cristo, e que é nele que nós vamos vencer, né? Não é através de experiências, não é nele, através do testemunho, da leitura da palavra, do arrependimento, do coração quebrantado e contrito, do louvor, são armas espirituais. Amém? Então, alguém tem alguma coisa para estar colocando? Oi, pastora. Oi, Cid. Eu só queria colocar algo que eu vi hoje e mexeu bastante comigo, sabe? Falando do contexto do louvor, né? Que você colocou que o louvor é uma ferramenta poderosa, né? Em que a gente pode nos posicionar em guerra contra o inimigo e vencer, né? E eu tava, para quem não conhece o J.A., ele foi um menino que ele cantou, ele pregou até nos Gideões quando criança. Ele era um menino que, no Raul Gil, se você colocar lá J.A. no Raul Gil, um menino que explodiu, né? Assim, cantava extraordinariamente bem e se perdeu no caminho, sabe? Infelizmente. Até esse evento que teve ali, que o Leonardo Gonçalves esteve pregando, naquela dita igreja lá,
de uma pastora que prega o evangelho aberto, né? Como eles falam, né? Que acolhe todo mundo. A graça barata, né? E ele teve cantando nessa igreja, e sabe? E, meu Deus, eu analisando o Instagram dele hoje, falando com a Camila, sabe? Eu pensando comigo assim, meu Deus, o que vai ser das próximas gerações, sabe? Se a nossa geração hoje não se posicionar contra isso, sabe? Se não se posicionar em guerra mesmo espiritual e se levantar, sabe? Porque o papel, esse peso está sobre nós, como você falou, né, pastor? Esse peso de intercessão, esse peso de guerra mesmo está sobre os nossos ombros hoje. Nós estamos plantando a nova geração, inclusive dentro da nossa casa, sabe? E daí a gente até questionava em casa aqui, mas aonde que um menino desse se perdeu, né? Criado numa família extremamente pentecostal, né? Criado nos princípios da palavra de Deus desde criança, né? Pregando nos gideões, cantando nas igrejas, e se perder a esse ponto, sabe? Se tornar homossexual e se tornar hoje uma referência do outro lado, sabe? Lá cantando, louvando, sabe? Lá numa igreja, lá onde que os caras distorcem tudo, sabe? Então, isso é um dos sinais do fim, né? A Bíblia fala da apostasia, né? E o engano, a apostasia entraria nas igrejas nos últimos dias e seria um dos sinais do fim, né? Então eu vejo que realmente é isso aí, como a pastora falou, né? Falando do contexto do louvor mesmo, né? É, como o inimigo cega as pessoas, né? Para usar para ele, né? Meu Deus, eu fiquei bem mexido com isso hoje, sabe? E que a gente possa se posicionar, né? Inclusive começando dentro da nossa casa, né? Vendo como é que tá o nosso relacionamento com os nossos filhos. Eu, quando olho para minha filha, assim, sabe, meu Deus, me arrepia, sabe? A responsabilidade que a gente tem de se tornar amigo, de se tornar pais que sejam referências, que levem, que ganhem os nossos filhos para Cristo e façam com que eles amem a Jesus, né? Isso eu acho que é um papel que é fundamental nosso, né? A gente ganhar a nossa casa, porque se a gente não, como Paulo falou, né? Se a gente não governar bem a nossa própria casa, não ganhar a nossa casa, como que a gente vai ganhar lá fora, né? Então é muito sério isso. Só queria E colocar isso aí, pastora, tá? Deus amém. abençoe. Obrigada pela contribuição. E assim, eu querido, quando a gente fala de louvor, a gente não está falando especificamente de música, né? Mas da adoração, do estilo de vida de adoração. É claro que a música, ela é uma ferramenta poderosa, né? Lembram que Davi, quando tocava, né, expulsava os demônios de Saul, né? Então, assim, a música, sim, ela é uma ferramenta, é um sinônimo de adoração, mas e outra coisa que a gente precisa o louvor que quebra jugo, que quebra cadeias, queridos, é o louvor cristocêntrico, né? Porque não adianta eu ir lá cantar Sabor de Mel, né? Que não vai abalar o inferno, sabe? Então, vocês lembram daquela música, né? Sabor de Mel, né? Que quem te viu passar na prova e não te ajudou, vai ver você na bênção e vai se arrepender. Isso não quebra a cadeia, queridos. O louvor que quebra é o louvor cristocêntrico. Tudo precisa gerar em torno de Cristo. Então, a música é uma ferramenta, mas o estilo de vida de adoração do louvor é a nossa forma de viver. E sim, a música ela é extremamente importante, né? Adoração e louvor é tudo que vivemos, a nossa forma de viver, né? Não existe, a gente vive para adorar a Deus, a nossa vida precisa glorificar o Senhor. Amém? Então, amém, queridos. A gente entendeu, né, que a gente vive num ambiente hostil, então, e que precisamos ter muita. Como é que eu falo assim, ó, que como eu tenho entendido esse primeiro princípio que é amar a Deus sobre todas as coisas, que é a nossa primeira e grande batalha que eu falei, porque, queridos, se nós não tivermos isso, se nós não amarmos Deus sobre todas as coisas, vai ser difícil nós vencer a batalha, porque vai ser, muito difícil, o mundo é muito atraente. E nós vamos ficar muito suscetíveis às ações externas, como a gente falou, né? Que a nossa luta, ela é interna e externa. Então, se o nosso interno não está bem seguro em quem somos em Cristo e quem Ele representa para nós e nosso amor,
o que está na nossa volta vai nos atrair. Então, nós precisamos ter... É forte, é forte, mas nós estamos nos equipando, né? Estamos aí em liderança, a gente não pode ainda... Tem coisas que é para líder, porque precisa começar por nós, né? Aí depois a igreja começa a compreender. Porque senão amedronta, né? A pessoa que está começando a caminhar com Cristo vai ver tudo isso, vai se assustar. Mas, né? A gente entende a nossa identidade, e é o que eu falei, cristão que tem medo de batalha, que tem medo de retaliação, precisa rever os seus conceitos, tá bom? Alguém quer colocar mais alguma coisa, queridos? Não? Então, para a gente não se estender, só coloca depois lá um joinha, que a gente passou uns dias sem fazer a chamada, eu queria continuar para a gente estar tendo o controle de quem está participando, só queria que você colocasse lá no grupo depois um joinha, se você estava na aula, tá bom? Aí eu já vou ter o controle e não vou precisar ficar fazendo a chamada. Amém? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus, queridos, por essas revelações, né? Eu acho que quando Deus nos revela algo, eu vejo que é um privilégio para nós receber essas revelações. Ele está compartilhando conosco o coração dele e o que ele espera de nós. E isso é um privilégio enorme, mas também uma responsabilidade, né? Então, que o Senhor venha e traga para nós essas certezas. Se tem alguma coisa, queridos, que não ficou, que eu não fui clara, me pergunte, né? Se você não concorda com alguma coisa também, pode discutir com Deus, porque foi tudo baseado na palavra dele, né? Foi tudo baseado em versículos, mas que ele nos capacite. Nós vamos precisar muito da capacitação dele. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de sermos chamados filhos de Deus, por ter sido escolhido pelo Senhor, para estar sendo cooperadores do Senhor nessa terra. Meu Deus, quando nós entendemos isso, Pai, isso nos traz uma alegria ao nosso coração, mas um peso de responsabilidade tão grande. Nós precisamos tanto de Ti, Pai. Nós precisamos tanto, Senhor, ó Deus, de discernir as coisas do Espírito, as coisas da carne. Como nós precisamos hoje, Pai, e como nós precisaremos, porque cada dia mais as lutas virão, as batalhas virão, Pai. E eu te peço, Senhor, reveste-nos dessa autoridade, que nós possamos entender aonde nós estamos, qual é a nossa posição em Ti, Senhor, para que nós não venhamos nos acovardar, assim como o Senhor deu ordem a Josué, seja forte e corajoso, que nós sejamos, Pai, fortes e corajosos, que o Senhor venha, Pai, sobre as nossas vidas com uma unção sobrenatural, Pai, que nos dê uma coragem, uma ousadia para vencer, Senhor, oh Deus, todas essas batalhas, porque nós sabemos que o Senhor está conosco, e o Senhor já venceu, através do Teu sangue derramado na cruz do Calvário. Que nós tenhamos, Pai, essa certeza no nosso coração, tira, Pai, toda dúvida e toda a incredulidade que algum de nós pode estar, Senhor, guardando no nosso íntimo, que o Senhor venha se revelar, que nós tenhamos, Pai, ó Deus, experiências com o Senhor, que nós não vemos muitas coisas no mundo espiritual, mas se for necessário vermos para crermos, Pai, que o Senhor nos mostre, porque assim, Senhor, nós vamos estar, ó Deus, certos de tudo que nós estamos enfrentando. Assim, Pai, eu oro, eu te agradeço, Pai, te agradeço por cada filho teu, por cada líder dessa igreja, que tira esse tempo, Pai, ó Deus, se empenha nesse tempo de meditação da tua palavra, e eu sei, Pai, que são olhos que estão sendo acumulados nas nossas vasilhas, Deus, porque nós vamos precisar dele. E é por isso que o Senhor nos chamou, e é por isso que a tua palavra, Senhor, vem de encontro aos nossos corações, assim como veio nesse final de semana, tudo alinhado, Pai. É porque o Senhor está, Senhor, nos dando direção.
é porque o Senhor está nos mostrando, Pai, aonde quer que nós estejamos. Por isso, Pai, meu coração fique em paz, e que nós não venhamos endurecer o nosso coração, e nem, Pai, que os nossos ouvidos e os nossos olhos sejam impedidos de enxergar tudo que o Senhor tem, que o Senhor quer de nós e dessa igreja. Assim, Pai, eu oro e eu te agradeço em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, queridos. Deus abençoe. Amém? Obrigado pela companhia. E se algo não ficou claro, podem me perguntar, tá bom? Deus abençoe.